primeiro versículo em 1 Samuel 16, versículo 7. É um contraponto com João 16, João 15, melhor dizendo. É uma concordância na realidade, né? 1 Samuel 16, 7 fala o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Em João 15, 16, João 15, 16, foi a leitura, parte da leitura que o diretor fez, nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Orem por mim, e eu orarei por vocês, para que o Espírito Santo fale para nós, fale conosco. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de falar da sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos permitir tomar este lugar e falar de tão santa palavra, Senhor. Assim como o Senhor é santo, santo é a sua palavra, Senhor. E muitas vezes nós não somos dignos de pronunciá-la, de levá-la adiante, Senhor. Mas, como diz o tema, nós fomos escolhidos por Ti, Senhor. Se somos escolhidos, nós temos que fazer inclusive isso, pregar o Seu Evangelho, Senhor. Então, em nome de Cristo, nos dê autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Nos dê, Senhor, a autoridade e a sabedoria através do Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Os irmãos podem se assentar. Se somos escolhidos, temos que reticências ou pontinhos. Grave esta primeira parte da frase, para que no final você entenda qual é o propósito, qual é o objetivo dessa meditação. O nosso texto básico está em João, melhor dizendo, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 14. Foi a leitura feita pelo diácono Eduardo. Que nós todos somos salvos pelo sacrifício de Jesus, nós sabemos. Não tem dúvida que Jesus morreu por nós e por esse sacrifício nós somos salvos. Sabemos também, com certeza, irmãos, que só é possível nós validarmos o sacrifício de Jesus, ou seja, adquirir esta salvação, quando aceitamos a Jesus, certo? Quando nós levantamos a nossa mão para Jesus. Amém? Todos concordam comigo? Pois bem, nós cometemos o engano nesse sentido. E a gente precisa fazer uma correção, né? Nós pensamos que nós escolhemos a Jesus, por isso nós aceitamos. Eu tenho que fazer duas importantes ressalvas aqui, destacar duas informações a respeito deste contexto de que aceitar a Jesus. Eu aceito Jesus. A primeira é que o texto que nós limos, o próprio Cristo disse: não são vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então, eu não escolho servir a Jesus, Ele que escolhe você no meio da multidão, Ele que escolhe você num mundo tão gigantesco quanto esse, um mundo que tem aí 6, 7 bilhões de habitantes, eu não sei, e não estudei acerca disso, mas o certo é que você foi escolhido por Deus, você foi escolhido, não você escolheu a Jesus. Então, quando você aceita Jesus, você está sendo escolhido por Deus. E a outra questão, outra informação importante, eu vou aqui parafrasear a nossa irmã Júlia Fonseca, ela não está conosco hoje, mas na mensagem dela, ela disse alguma coisa semelhante assim, até parece que nós aceitamos a Jesus, que nós temos credibilidade suficiente para aceitar a Jesus. Senhor, eu te aceito, venha, Senhor, para mim. Ao contrário, se tem alguém que aceita, esse alguém é Jesus, que nos aceita do jeito que nós somos.
Jesus nos aceita como pecadores, como do jeito que a gente está, né? Diferente do mundo que a gente vai ver aqui, que tem padrões e você precisa estar assim ou assado para fazer tal coisa. Jesus olha para você e fala assim: venha do jeito que você estiver. E aí depois vem a transformação em Jesus. Então, nós não aceitamos a Jesus, Jesus nos aceita. Foi a frase da nossa irmã Júlia, eu parafraseei, eu copiei sem medo de ser feliz, porque o que é bom a gente pode copiar sim, ainda mais quando é para anunciar o Evangelho de Cristo. Ela foi muito feliz quando ela disse isso. Não tenho credibilidade para aceitar Jesus, até parece. Eu te aceito, Jesus, né, Carlos? Eu te aceito. É Jesus que te aceita, Carlos, é Jesus que me aceita do jeito que eu sou. Pois bem, é o Senhor que nos escolhe. Ainda bem, porque se a gente tivesse que escolher, com sinceridade, irmãos, os nossos critérios de seleção são bem ruins, né? Nós escolhemos, como a correção feita lá por Samuel, por Deus a Samuel, nós escolhemos pela aparência, pelo que nós vemos. Nós não conhecemos lá no interior, não conhecemos o pensamento. Os irmãos estão olhando para mim, eu não sei o que está passando na cabeça dos irmãos. Alguns podem estar dizendo: nossa, o pastor está bem elegante hoje, nossa, o pastor está falando besteira, nossa, o pastor está falando legal. Eu não sei o que passa na mente e no coração de vocês, mas Deus está vendo. Então o nosso critério de escolha é muito ruim. Por isso que, graças a Deus, é Jesus quem me escolhe, e eu não tenho que fazer a escolha. Lógico, se eu tiver que escolher a servir dois senhores, eu vou escolher a Jesus, mas a questão é no que nós vamos fazer depois, é a aceitação em Cristo Jesus. Graças a Deus, então, que não somos nós que escolhemos, porque na contramão Deus, como disse lá Deus para Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo diferente. O Senhor estabeleceu para nós um padrão, e é em cima desse padrão que Ele faz a sua escolha. E ainda além do mais, o texto nos diz que nós não somos do mundo, nós vivemos neste mundo, mas não somos do mundo. Então não podemos ter os padrões do mundo para nós, como critério de seleção. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Nós não pertencemos ao mundo, como eu disse, as regras que devem reger nossas vidas vêm do céu, elas vêm de Deus. O texto lá em João 15:19, então diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. A gente sempre fala, né, que se a gente está enfrentando dificuldades, se a gente está sendo criticado pelo mundo, pela nossa conduta, glória a Deus, glorifique a Deus por isso, porque o mundo vai nos odiar. E esse mundo que a gente fala, são aqueles que não escolheram servir a Jesus, aqueles que não servem a Cristo. Você vai ser duramente criticado quando você serve a Cristo. O mundo vai te odiar, odiou a Cristo. Ele veio para pregar o Evangelho, as boas novas da salvação, e o mundo, botou ele numa cruz, e aí, abrindo uma aspas aí, Jesus morreu, porque a Bíblia, para que se cumprisse as Escrituras, ele teria poder para descer da cruz, e nada acontecer, mas ele morreu para que se cumprisse as Escrituras, e aí o mundo então pôs ele nessa cruz, e o crucificou. O mundo odiou a Cristo, não vai odiar a nós? Então qual é o padrão que Deus quer para nós? Se a gente tem que viver segundo um padrão de conduta, qual é esse padrão para nós? Né, diáconos? É a santidade, irmãos. A gente tem aprendido muito isso nos últimos estudos bíblicos, nas últimas pregações, que nós temos que viver segundo o padrão de Deus, e o padrão de Deus é a santidade. Só que nós não somos santos, a gente sabe que não vai conseguir ser santo, a gente até falou disso na quarta-feira. Esse corpo que é a herança genética de Adão não vai ter condições de ser santo, nessa terra não. O que nós fazemos é tentar viver a cada dia no processo de santificação. Esse é o padrão que Deus quer para nós, que a gente viva a cada dia em santificação. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Viva o hoje, pense no amanhã, mas viva o hoje. E hoje procure viver em santidade diante de Deus.
É a única coisa que nós temos que fazer para ratificar a salvação em Cristo, porque nós somos salvos por Ele, como nós dizemos no começo. Então, assim, a principal característica desse padrão de Deus é a santificação, e nós vamos falar um pouquinho dela. A gente pode dizer que ela é o estágio final desse processo em que nós, escolhidos por Deus, fomos aceitos por Ele, levantamos a nossa mão e estamos buscando a vida eterna em Cristo Jesus. É o estágio final para nós alcançarmos uma outra vida. E lá na outra vida, sim, nós receberemos um corpo glorioso, um corpo diferente desse, este que é corruptível ou corrompível, sujeito ao pecado, natureza pecadora. O outro corpo que nós vamos receber é um corpo glorioso, sem pecado. Não vai ter mais, como diz a Bíblia, ranger de dentes, dores, não vai ter mais nada disso, porque o pecado já não vai existir, não vai haver mais morte, e tudo isso a gente sabe que teve origem com a entrada do pecado no mundo. Então, em cima desse, para vivermos esse processo de santificação, a gente precisa lembrar sempre, né, mesmo que seja repetitivo e cansativo, e toda vez a gente fale a mesma coisa, que nós não somos salvos porque guardamos algum mandamento ou porque escolhemos. Nós somos salvos porque Jesus veio e morreu em nosso lugar. E este é o processo, nós nos adaptarmos à vida de Cristo, atingirmos o corpo semelhante ao do Filho do Homem, é o processo de santificação. E eu separei aqui algumas ações que nós temos que tomar. Se somos escolhidos, nós temos que, primeira ação é ter um encontro com Jesus. Talvez como uma forma de homenagear as nossas mulheres, pois o Dia da Mulher foi dia 31 de outubro, né? Dia da Mulher Promessista. A gente separou aqui a história de duas mulheres narradas na Bíblia. Alguns pensam que se trata da mesma mulher, mas pelo que a gente vai ver, o que a gente estudou, não é. A gente vai falar de uma Maria Madalena e de uma mulher pecadora que muitos pensam que é a mesma. Bom, a primeira mulher, ela está registrada lá no livro Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nos versículos 37 a 50, narra a história de uma mulher pecadora. É assim que a Bíblia fala, uma mulher pecadora. Vamos ler um pouquinho desse, não toda a leitura, mas alguma parte, Lucas 7, a partir do versículo 37. Diz assim a leitura bíblica: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia como um unguento. Essa mulher, narrada na Bíblia apenas como pecadora, ela entra na casa de um fariseu. Os fariseus, eles, como disse Jesus, eles dizimavam do cominho e da hortelã e se esqueciam do principal da lei, que é a justiça e a misericórdia. O que significa? Guarda todos os mandamentos, critica quem não guarda, desce a lenha naqueles que não guardam, mas deixam morrer de fome as viúvas, deixam morrer de fome os órfãos, e Jesus criticou duramente isso. Essa parte, né, os fariseus tinham esse costume, e essa mulher entra na casa de um desses fariseus. Não é que o nome fariseu seja isso, mas eu estou dizendo o costume que eles tinham diante de Jesus era um costume negativo. E ela então entra na casa de um desses sujeitos lá, e vendo que Jesus está lá, ela começa a adorar Jesus, ela começa a fazer as coisas por Jesus, e esse fariseu começa a criticar, segundo o texto. Você não está vendo que isso é uma mulher pecadora? Ele nem criticar, eles começaram a razoar em seus corações e pensar, e ele faz a crítica dura, né? E aí o resto do texto vai falar o que Jesus disse para ele, que eu entrei na sua casa, você não me deu nem bacia para lavar os pés, você não me deu ósculo santo, você não me derramou óleo na cabeça. Essa mulher veio, ela lavou meus pés com as suas lágrimas, ela enxugou com seus cabelos e ainda derramou unguento nos meus pés, né? Narra essa história dessa mulher.
E ela sabia que quando ela entrasse naquela casa, né, essa atitude ousada da parte dela poderia trazer para ela muitos constrangimentos. De fato, trouxe, né? Ela tinha ouvido falar de Jesus, ela sabia que ele estava ali, mas ela também percebeu o quanto ela precisava de Jesus, o quanto ela necessitava do Senhor Jesus. Como dissemos, o fariseu lá se indignou, porque ela era uma mulher pecadora. A imagem dela, antes do encontro, era de pecadora. Provavelmente, depois do encontro com Cristo, continuou sendo, aos olhos daquele povo, daquelas pessoas, daquela gente, continuou sendo uma imagem de uma mulher pecadora. Para muitas pessoas, aquela mulher continuou sendo difamada. O mundo age assim. Você aceita Jesus, você vem para a igreja. Antes de você vir para aceitar Jesus, não, né? Jesus aceita você. Você vem para a igreja, você fazia coisas erradas, você frequentava lugares promíscuos, aí você se rende a Cristo. Você começa a entrar nesse processo que a gente está falando da santificação. O mundo não acha que você está tomando o rumo certo. O mundo fala assim para você: olha lá, aquele ali, fez tanta coisa errada e agora é crentinho, agora ele virou santinho. Ou então você é assassino, matou alguém, mas se arrependeu no seu coração. Lá dentro você fala: não devia ter feito isso, e pede a Jesus a misericórdia, e você se arrepende. Você vai pagar pelo seu erro na justiça. Nem Jesus não quer isso, quer que você pague o seu erro. Cumpra a lei do país que você viva, se você almeja alcançar a vida eterna. E aí você vem para a igreja e as pessoas continuam taxando você. Olha lá o criminoso. Ele roubou, matou e agora é santinho, ele é o crentinho. Não pense que você vai mudar a forma como o mundo vai olhar para você só pelo fato de você se render a Cristo. É o que aconteceu com essa mulher, ela certamente continuou, mas lá no seu íntimo, na sua mente, nesse encontro, Jesus transformou ela e Jesus sabe o que tinha por dentro dela. O que disse Jesus para despedi-la? Mulher, vá em paz. Você está perdoado, não peque mais. Só isso que ele disse para ela. Lembra também daquela mulher que foi pegada no adultério, ali no flagrante mesmo, pegou com a mão na massa, e aí os judeus, os santos, né, nós, santinhos, ó Jesus, está aqui, ó, a tua lei diz que quando foi pego em adultério tem que apedrejar até a morte, e nós estamos lá, todos postos, né, arrumadinhos, esperando Jesus falar, então apedrejem. O que Jesus faz? Abaixa a cabeça, começa a escrever na areia. Ninguém sabe o que ele escrevia, mas algo de bom ele estava escrevendo. E ele diz assim para as pessoas: então vocês, levante a cabeça. Ele levantou a cabeça quando ouviu os relatos. Então vocês que não têm nenhum pecado, atirem a primeira pedra. As pessoas foram largando as suas pedras, nós, santinhos, fomos largando as nossas pedras, e saindo, só quem ficou diante de Jesus foi a mulher apanhada no flagrante adultério. Cadê aqueles que te acusavam? Não sei, Senhor. Não tem ninguém aqui, então eu também não te acuso, vai e não peque mais. Diante de Deus, nós somos transformados, não importa se o mundo olha para você como aquele que era antes. Você, né João? Você vai ser, nossa, não importa, importa o que Jesus fez no seu coração e na sua mente. A gente brinca muito com o João e com os três mosqueteiros, né? O que Jesus fez de transformação, isso é que importa. E aquela mulher, naquele dia, ela teve esse encontro, né? Ela era uma pecadora, isso a gente sabe, né? A gente não sabe qual foi esse pecado, muito provavelmente ela era uma prostituta, pelo contexto ela era uma prostituta, e esse era o pecado maior dela. Mas tem pecado muito grande para Jesus, ou pecado muito pequenininho? Não, eu só xinguei, eu só falei raca. Jesus falou: aquele que fala raca é pecador, né, Osni?
doido, Rosni, você é doido, Rosni, você é raca. Estou pecando. Isso é pecado, não tem um pecado pequeno ou um pecado grande. Aquela mulher era pecadora, não sabemos o que de fato ela. O que eu sei é que Jesus, a despeito do que vão pensar de você, ou de que seja o seu pecado, qual seja o tamanho do seu pecado, ele diz assim, ó, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O seu fardo, Deus vai ajudar a carregar. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Já expliquei aqui que jugo é aquele instrumento que a gente põe no pescoço do animal para amarrar as correntes que puxam a carroça. Isso chama jugo, que dá direção. Então o jugo de Jesus nos dirige para Ele, é suave, não o jugo do pecado. Continuando então, depois do encontro daquela mulher, a despeito do que o mundo poderia falar, aquela pecadora, a vida dela foi diferente. Só que tem uma questão. Se somos escolhidos, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Pois bem, eu aceitei, estou vivendo uma vida, mas se não houver o arrependimento sincero no meu coração, como eu já disse, não vai surtir nenhum efeito. Eu vou continuar vindo na igreja, se eu me batizar eu vou entrar seco e sair molhado da água. Se não houver arrependimento, não faz sentido algum. A necessidade de perdão naquela mulher, a tristeza de uma vida de pecado, porque imagina, irmãos, já que a gente falou da prostituta, imagina como deve ser a vida de uma mulher dessas, como deve ser de sofrimento, como deve ser um vazio. A gente não pode olhar para ela e falar assim, você é pecadora, mas lá dentro, como deve ser um vazio. Deus coloca em nós a misericórdia para orarmos por essas pessoas, para que elas sejam transformadas. A vida dela não era diferente, mas ela foi impulsionada até Jesus, e lá ela, quando ficou de frente com Jesus Cristo, a reação dela foi de quebrantamento. O ato dela se jogar aos pés de Jesus e chorar nos seus pés, significa o que para nós? Quando nós nos prostramos diante do nosso irmão, na ceia, que vai ser dia 15 de dezembro, dissemos assim, permita que eu lave os seus pés. A nossa altivez fica por terra. Nós nos colocamos como humildes diante do nosso Senhor, e ela fez isso. A atitude dela, quando estava de frente com Jesus, foi de quebrantamento e rendição ao Senhor. Ela se rendeu diante do Cristo Todo-Poderoso, Filho de Deus, que estava ali, era a oportunidade que ela tinha, e nós muitas vezes, muitos nós não, mas muitos deixam passar essa oportunidade. Tem um hino que fala, né, se alguém está esperando, eu não lembro, se alguém está duvidando, se alguém está esperando, Cristo vai hoje passar. Ele vai passar na sua vida, se você não agarrá-lo, não levantar sua mão, ele vai passar. Não deixe escapar a oportunidade. E ela não deixou escapar a oportunidade. Uma mulher pecadora, certamente prostituta, mas que teve encontro com Jesus e agora se arrepende dos seus pecados, e diante do mestre, ela se quebranta. E é o que nós devemos fazer, nos arrepender, nos quebrantar diante de Jesus. Diante de Jesus nós não somos nada. Eu olho para Jesus, eu falo assim, olho para a Bíblia Sagrada, quando o pastor falou, você vai dar mensagem dia 24, você já começa a bambear as pernas. Por quê? Porque a palavra, não porque eu estou diante dos irmãos que são iguais a mim, mas a gente vai falar dessa palavra que é uma palavra santa. A gente tem que se quebrantar para falar dela, não é fácil. Imagina a situação dessa mulher, que eu não queria estar na pele dela não pelo ato em si, mas pecador diante de Cristo, e agora? A santidade de Jesus, irmãos, nos constrange. Quando nós para falarmos de Jesus, nós temos que nos reservar a grandeza de Deus. Eu sou assim, quase que imperceptível, e Deus é gigante, e mesmo assim Ele olha para mim e me escolhe. Os grilhões do pecado são quebrantados ante a presença de Jesus. Não há como ficar estático e indiferente ante a sua presença. A mulher não ficou estática. Nosso espírito anseia por Cristo. Nossa alma doente grita por misericórdia e perdão. E nosso corpo rende-se literalmente de joelhos diante de tão gloriosa salvação. Temos que, se somos escolhidos, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Bom, nós temos um encontro,
nos arrependemos. O que mais, pastor? Qual é a outra aplicação para uma vida de santificação? Não é porque você está fazendo isso para ser salvo, não. Você não tem condições, eu não tenho. Se olhar para mim e falar assim, para que você está fazendo isso ou aquilo, você vai ser salvo. Não, Jesus já morreu e me salvou. O ato de Jesus morrer, a gente tem que ter em mente isso. E eu posso parecer chato, mas eu vou lembrar isso toda vez. O ato de Jesus morrer na cruz por mim e por você é que me torna possível ser salvo. E eu entro nesse processo chamado santificação. E o terceiro ponto é, se somos escolhidos, temos que ser adoradores. Não é só louvor, grupo de louvor, coral, é maravilhoso, são adoradores. Nós todos temos que ser adoradores. A adoração é nossa, é nós que adoramos a Deus. A gente fala, uma expressão que a gente usou esses dias, talvez a gente foi até mal interpretado, mas repetindo a expressão com um pouco mais de clareza. Até foi na época, foi meu amigo querido Diácono Osdim que falou para mim, não, mas não é isso, pastor, lembra? Uma coisa que eu vou te falar, você vai lembrar. Quando nós que fazemos o culto a Deus, não é nós que fazemos, é Deus que tem que se agradar do nosso culto. A gente vai na igreja e fala assim, hoje o culto não estava bom não, aquele mensageiro não falou nada com nada, o louvor não estava bom, o grupo de louvor não cantou direito, o coral gaguejou, a gente vai reclamar de alguma coisa que o culto não estava bom. Será que nós perguntamos para Deus, Senhor, o Senhor agradou do nosso culto hoje? O nosso culto tem que agradar a Deus, né? É lógico, aí foi o questionamento que o Osni fez, e com sabedoria, meu irmão Osni, eu não tenho nem o que falar dele, né, irmãozão? A gente tem que fazer tudo para que as pessoas se sintam bem na igreja do Senhor e possam cultuar e adorar ao nosso Deus. Perfeita colocação. É que eu me expressei mal. Mas o culto é para Deus. É Deus quem tem que se agradar com o seu culto racional. Não é você que se agradar do culto. Né? A Nancy cantou. A Nancy louva maravilhosamente. Eu amo ouvir ela cantando. Diácono Natanel, que está sentado com a esposa ali, com a Mimi, é um baixo assim que estremece a gente quando canta. Mas você pode chegar num dia, achar que o Natanel gaguejou, falhou, que a Nancy não cantou, está rouca. E daí? Agora pergunta para Deus, se Ele se agradou do canto dos dois. É esse que importa. Então nós temos que ser adoradores a Deus. Voltando para a nossa mensagem, o texto lá fala que ela ungiu o Senhor com unguento. Irmãos, esse unguento na época era uma fortunazinha, né? Para quem trabalhava então, como a gente disse, a gente não sabe qual é o fruto, como é que ela ganhava vida. A gente suspeita que ela seja prostituta, que não é julgamento nem nada, mas era a profissão dela, entre aspas, e dali ela guardou o seu dinheirinho para comprar o unguento. Muitos podem falar assim, mas dinheiro de prostituição para adorar a Deus? Aí o julgamento nosso de novo, igual os padrões do mundo, mas no momento aqui que ela ungiu os pés do Senhor, ela tinha se arrependido dos seus pecados, a adoração dela era autêntica, era verdadeira. Ela usou aquilo que era muito caro para ela. Na época, eu não sei valorizar isso, mas um frasco de unguento, sei lá, eu acredito que fosse um mês de trabalho ou mais. Porque imagina, você vai comprar, quanto custa 1 quilo de ouro, Diácono Eduardo? 1 grama de ouro, que é caríssimo, 1 grama, ou 59 gramas, que é uma onça, né? Uma onça de ouro, podia ser um gatinho, né? Uma jaguatirica, mas tinha que ser uma onça tão cara assim. Quanto custa? Esse tal do unguento aqui, que a gente não sabe qual que era muito caro, e ela usou isso, ela adorou a Deus, ela não teve, ela se desprendeu, ela não se prendeu ao material e jogou tudo nos pés de Jesus, ela adorou a Deus dessa forma, ela entregou de si o melhor que ela tinha, né? A Bíblia fala que ela beijou os pés de Jesus, lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Imagina uma mulher prostituta, pecadora, né, que devia se trajar
A mulher naquela época era muito mal vista, nem era citada. E a mulher tinha que ter uns padrões ali que eu vou te falar, né? Padrão do cabelo das mulheres, elas vinham com os cabelos, um véuzinho na cabeça ou prendido. Essa mulher entra com os seus cabelos soltos e vai com os seus cabelos e vai lá e enxuga os pés de Jesus. Não derruba a flor, pastor. Ela fez coisas diante daquele povo que, para a época, eram terríveis. A gente hoje a gente faz crítica segundo alguns padrões de comportamento, mas imagina ela naquela época, o que ela fez. Ela se despojou de tudo isso, ela não quis nem saber, ela falou, estou diante do mestre, eu vou adorar a Deus da forma que eu posso, eu tenho meus cabelos para enxugar, vai ser com eles que eu vou enxugar os pés de Jesus. Ela não olhou para quem estava olhando para ela com ar de crítica, ela adorou o Senhor. Ela escandalizou aquelas pessoas que estavam ali, mas com certeza a Jesus ela não escandalizou. Quanto tempo ela ficou na casa a gente não sabe, mas eu acho que ela ficou ali o tempo que ela ficou ali, ela deve ter sido muito criticada, deve ter sido muito, as pessoas falando muito, cochichando muito, e ela ouvindo, tá vendo aí, essa aí ó, semana passada estava com fulano, no dia anterior estava com Beltrano, e agora está aí, toda puritana diante de Jesus. A crítica veio, e veio pesada em cima dela, mas ela não se importou não. Para ela naquele momento era adorar o Senhor, isso que valia. Seu filho está doente, mas você está aqui na igreja adorando a Deus. Você está desempregado. O Carlos passou um momento perrengue um tempo atrás, né, Carlos? Eu passei 4 meses de desemprego, a Nayara ficou doente 6 meses no hospital. Deixaram de adorar a Deus. As circunstâncias impediram de adorar a Deus. O que é que está impedindo você de adorar o Senhor? Qual é a circunstância? O teu vizinho acha que você não é adequado vir para a igreja, você não pode vir para a igreja, porque você foi muito pecador no passado? O que impede você de adorar a Deus? O que impediu ela de adorar? Ela podia escandalizar os homens que fazem julgamentos com padrões mundanos, mas não a Deus. Não a Deus. Jesus viu o pecado dela. Jesus perdoou o pecado dela. Jesus salvou aquela mulher. Ele não olha para o meu pecado, para os nossos pecados. Ele olha para as possibilidades que tem em nós. Eu ouço alguns mensageiros que eu gosto muito do pastor Edson Andrade, meu amigo. Ele é um pastor da igreja de Jardim das Oliveiras, filho da Vilma Andrade, que congregava lá em Santana, se eu não me engano. A família bem conhecida. Só que ele já foi preso, já usou droga. Ele foi pego numa armadilha, vamos dizer assim, colocaram droga no carro que ele estava, e ele foi preso, passou preso. E daí? Ele não deixou. Ele demorou para vir para o Evangelho. A vida passada dele, pregressa dele, não impede ele de fazer o trabalho que ele faz hoje. Ele dá esse testemunho, por isso que eu tenho liberdade de falar da vida dele, que é meu amigo pessoal. Hoje ele prega, cuida de uma igreja que cresce a cada dia. O grupo de louvor daquela igreja tinha 50 membros. O grupo de louvor. A igreja, e assim, ele disse assim, irmão, aqui é o seguinte, não estou fazendo crítica não, estou só fazendo uma comparação de como Deus, quando quer usar alguém, Ele vai usar. Ele falou assim, irmão, todos eles vêm na escola bíblica e participam, e 50 membros, a igreja crescia, não sei como é que está agora, perdi o contato com eles lá, mas estava crescendo. Deus não olhou o passado dele, olhou a possibilidade que tinha, e quando ele põe a mão na cabeça de um doente, ele ora e o doente, Jesus cura. Quando tem um demoniado, ele põe a mão na cabeça e o demônio se manifesta e ele repreende. No passado não importa, é a sua atitude daqui para frente. Você está no processo de santificação, importa é você, continua adorando a Deus. Assim como esta mulher foi salva quando teve um encontro com Jesus, e nós somos salvos, se nós nos arrependemos e pedimos perdão, Deus nos perdoa e nos salva. Nós vamos parar aqui
por aqui com a história desta mulher, mas vou citar uma outra. Como eu disse no começo, muitos pensam que se trata da mesma mulher. A mulher pecadora e a Maria Madalena, que também era pecadora. Mas elas estão no mesmo livro, no mesmo evangelho. Se vocês olharem o capítulo de Lucas, lá o capítulo 7, foi isso que eu disse, elas estão no mesmo contexto. No 8 em diante, no 7 fala de uma mulher pecadora e no 8 fala de Maria Magdalena. Então a história da pecadora termina aqui. Não termina, não sei se ela seguiu a Jesus, não sei se ela foi até o fim com Jesus, mas eu sei que ela foi salva por Cristo e adorou a Jesus. E o nossa quarta aplicação é: se somos escolhidos, temos que ser discípulos. Não fala dessa mulher, por isso que eu escolhi uma outra. E a nossa outra personagem, ela está registrada no livro de Lucas 8, 1 e 2, que fala, a gente pode até ler aqui, está aqui, ó. Aconteceu depois disso, veja bem, ele estava no 7, uma mulher pecadora. Jesus encontra uma mulher pecadora, ela encontra Jesus. E no 8, aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e no 3 fala, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seu bem. Então é essa mulher que nós vamos falar agora. A outra pecadora ficou registrada na história, não se sabe o nome, mas a importância do registro dela na história. A outra Madalena, Maria Magdalena, porque ela era da cidade de Magdala, por isso recebe o nome de Maria a Magdalena. Eu sou da cidade de Guarulhos, ou José Carlos Guarulhense, é por isso que ela chama Maria Magdalena. Ela era natural daquela cidade, e diz a narrativa que Jesus repreendeu nela e saíram 7 espíritos imundos, 7 demônios pesados. Eu nem imagino como foi naquela casa naquele dia, né? Então essa seguia Jesus. Como a gente não tem fatos que digam que seja a mesma mulher, e o próprio texto diz que uma sucedeu a outra, vamos falar então agora de Maria Magdalena, como no contexto em que a gente vai falar, se somos escolhidos, temos que ser discípulos. Essa personagem, como eu disse, está registrada aqui em Lucas 8, 1 e 2, e até o 3, podemos ler, que a gente já leu. Ela, após ter sido liberta de 7 demônios, ela passou verdadeiramente a servir e a seguir Jesus. Ela amou Jesus, ela serviu e aprendeu de Jesus. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Nós, quando viemos para a igreja, a gente pede perdão e se arrepende dos nossos pecados, e Deus espera que nós sejamos seus discípulos. O discípulo naquela época, e não pode ser diferente agora, na época principalmente, deixava tudo o que tinha para trás e seguia Jesus. Um exemplo de alguns que Jesus chamava, eles diziam assim, não, espera eu sepultar meu pai. E Jesus respondia, não, deixe os mortos que sepultem os seus mortos. Vem me seguir agora. Quando Jesus chamou a Pedro, Pedro largou as redes, ele estava arrumando ali, largou literalmente, caíram as redes e seguiu a Jesus. Esse era o discípulo de Jesus, ele seguia a Jesus. E Jesus espera que nós sejamos discípulos. Jesus usou uma palavra que disse assim, aquele que não deixar pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. O teu filho te deixou, Nilson? Não, né? Mas ele serviu a Jesus, ele adorou a Jesus, ele veio para... O deixar não é alargar e abandonar, como algumas pessoas pensam. É amar primeiro a Jesus. Se você ama primeiro a Jesus, as outras coisas vêm em segundo plano. Ou sepultar meu que morreu lá, deixa que os outros sepultem, venha fazer o que é melhor. Marta e Maria, uma escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus adorando, e a outra limpando a casa. Eu vou preparar as coisas para o senhor aqui, para o seu almoço.
Uma delas escolheu a melhor parte. E aqui, nós vemos que Deus espera que nós sejamos discípulos também. Não tinha nada importante no reino espiritual naquela época do que quanto conhecer e seguir a Jesus Cristo. Nada era tão urgente quanto proclamar o Evangelho. Para Jesus estava instituindo o reino de Deus na terra. Não foi completa ainda a obra. O reino ainda não está plenamente estabelecido. Porque a gente vê muita guerra, muita morte, muita coisa errada. Isso tudo vai acabar. O pleno restabelecimento do reino de Deus, a gente já está estudando em Apocalipse. Quando vier o fim, quando Jesus vier derrotar todos os inimigos, os bilhões de demônios e as pessoas que não forem salvas forem destruídas totalmente, e a nova terra vai se assentar, a nova Jerusalém vai se assentar nessa terra reformada, reformulada, transformada. Né? Até lá, nós precisamos anunciar, até lá nós precisamos proclamar, anunciar que o reino de Deus está próximo. Mas nós não estamos vivendo? Estamos, mas o reino eterno, o verdadeiro, o definitivo, o concretizado, está chegando, está às portas. E Maria Madalena foi uma dessas discípulas. A Maria, mulher de Magdala, foi. Maria era um homem comum, e por ser de Magdala, como eu disse, ela era Madalena. Ela seguiu a Jesus, ela não era um dos 12. Os 12 discípulos são os 12 que estão registrados, mas ela seguia Jesus como discípula. Ela foi essa discípula que Deus espera que nós sejamos. Ela ultrapassou, inclusive, os limites, como eu já disse aqui, do que uma mulher podia fazer naquela época. A nossa igreja não tem essa questão. As mulheres pregam, as mulheres dirigem, as mulheres cantam, as mulheres são responsáveis por ministérios. Só não vimos ainda uma presbítera, porque a Bíblia não faz menção, ou uma pastora. Apesar de que nós temos uma pastora, não intitulada oficialmente, mas ela dirige uma igreja que é a missionária Célia Beltrán, que é um espetáculo. E a gente tem ali o pastor Rivaldo, que é subordinado a ela. É uma mulher de Deus, mas a pastora, a gente não tem essa pastora. Mas a mulher promessista faz tudo o que pode para Deus. E Maria Madalena fez tudo o que pôde para Deus. Só que ela pagou o preço, irmãos. Porque todo discípulo paga um preço. A gente dizer que é crente, a gente recebe críticas. Agora você, como eu disse, agora ele é santinho. Ele está indo para a igreja e ele é o crentinho. Mas esse é só esse o preço. Agora o discípulo paga um preço muito caro. Nós falamos de aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim. Lucas tem uma narrativa um pouco diferente que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Renuncie-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Eu já contei a historinha da cruz que a gente recebe, né? Você vai cortando ela na metade do caminho e ela vai continuando sendo uma cruz, pequenininha, mas é uma cruz. Só que ela não é suficiente para atravessar o outro lado. Leva a sua cruz, seja esse discípulo de Cristo. E aí, se você é escolhido, vá até o fim. Muitas vezes nós nos deparamos aí com situações que nos tentam desviar do plano de Deus para as nossas vidas. Dificuldades que tentam desviar o nosso olhar de Cristo. Se ela, Maria Magdalena, olhasse para as críticas, para os padrões que eram adotados para as mulheres, certamente tentaram desviá-la e tirá-la do caminho, ela não tinha ido até o fim com Jesus. Nós achamos que, porque aceitamos já Jesus, estamos na igreja, nosso caminho às vezes é de flores, só de flores. Mas uma rosa é tão bonita daquele jeito, e para você pegar, ela tem muitos espinhos, não tem? O nosso caminho tem espinhos. E esses espinhos não podem nos afastar de Cristo. Nós temos que continuar a jornada. Diz que a porta é estreita. É como eu disse lá atrás, no comecinho os irmãos devem ter prestado atenção. Se você está fazendo as coisas, está no mundo
ninguém se preocupa com você, está tudo bem para você, você tem que ficar preocupado. Nossa, eu não tenho problema de saúde, eu estou bem empregado, os meus vizinhos são uma bênção, na rua todo mundo. Só que você não está servindo a Cristo e está tudo bem para você, se preocupa, porque, sabe a história do cara em cima do muro? Ele estava sentado no muro, de um lado uma festa de adoração, uma vigília, e os crentes todos, pula para cá, vem para cá, vem para cá, e ele não está nem aí, ele não pula. Do outro lado, uma festa, uma rave lá, e é bebida, é sacanagem, é tudo que não presta daquele lado, e as pessoas quietinhas na dela, ninguém está nem aí com o cara em cima do muro. E aí ele questionou, ei, do lado de lá os crentes estão fazendo festa, estão fazendo vigília, estão querendo que eu pule, do lado de cá vocês nem se importaram comigo, eu estou aqui sentado nesse muro tem uma hora. Eu falei assim, porque você está em cima do muro, o muro já é nosso, não precisa você pular, você já está no nosso lado. Não fica em cima do muro não, meu irmão, porque o muro é do diabo, o muro pertence ao diabo. Aceita servir a Jesus até o fim, segue Ele, deixa as dificuldades para lá, não se importa não. Se você olhar, se Moisés olhou para o mar e falou assim, e agora? O mar na minha frente, o monte do outro lado, e Faraó vindo. O que Jesus disse? Que Deus disse para ele? Diga ao povo que marchem, não tem nada que vai te impedir de alcançar o seu objetivo com Cristo Jesus. Amém? Então, essas dificuldades tentam nos separar, os muros se levantam à nossa frente, bem no nosso meio do caminho, bem no meio do nosso caminho. Será que nós estamos dispostos a caminhar nesse caminho chamado plano de Deus para nós? O padrão de santificação para nós, seja como for ou seja como ele estiver, nós temos visão da fé para isso? Nós temos tamanha fé para isso? A Bíblia diz que dada a crucificação de Cristo, os discípulos fugiram. Chegaram para Pedro, ei, você é um deles? Não, eu não sou deles não. Está acabando, tá, irmãos? A gente vai terminar já, não se preocupem não que o horário vai ser cumprido. Apesar que a gente começou tarde. Pedro disse, não sou eu não. Não, você estava com eles. Não sou eu não. Todos fugiram, exceto João, que ficou do lado de Maria, mãe de Jesus, e desta mulher que seguiu Jesus. Ela estava ali, Maria, mãe de Jesus, e a outra Maria, a Magdalena, da quem tinha saído 7 demônios, 7 espíritos maus, e ela estava servindo. Os outros todos fugiram. Mas Maria Madalena, com o coração em pedaços, ela não tinha certeza do que ia acontecer após a morte, mas ela manteve a fé no Mestre, ela seguiu Jesus até o fim. Ela firmou a sua fé em Deus, na palavra de Deus. A amizade e a confiança que ela depositava em Cristo fez ela ficar por perto. Maria Madalena esteve ao lado de Jesus até a crucificação, até o momento. Jesus disse naquele momento, estava ali, como eu disse, Maria, a mãe de Jesus, João, que era o discípulo a quem Jesus amava, e a Bíblia relata isso e faz questão de observar, porque ele se encostava no lado de Jesus, era o discípulo que estava sempre do lado de Jesus. Fala que Jesus olha da cruz e fala, mulher, está aí seu filho, filho, está aí a sua mãe, e a Madalena está lá do lado, glorificando a Deus. Você consegue ser igual a Maria Madalena e estar do lado de Jesus até no momento da dificuldade? Nós podemos glorificar a Deus por isso? Podemos dizer a Deus, glória a Deus? Será que é fácil? Não é fácil não, mas como escolhidos nós temos que ir até o fim. E por fim, irmãos, nós falamos de 5 ações da nossa parte. Mas tem algo que Deus faz por nós quando nós somos escolhidos e cumprimos essas 5 etapas, e que aconteceu de uma maneira gloriosa na vida dessa mulher. Maria Madalena provou que realmente era uma mulher de Deus, que era uma discípula. Ela foi até o fim. Não apenas ela foi alcançada por Jesus, quando ela teve o encontro lá, quando saíram 7 espíritos dela, mas porque ela viveu para servir. Todos os dias dela se dedicou à sua obra a Cristo,
e a gente deve fazer isso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, como diz o apóstolo Paulo. A gente não pode abdicar da palavra, abdicar de Jesus em nenhum momento da nossa vida. E ela foi até o fim. Todos os dias dela foram dedicados a Cristo. A partir do momento que ela foi salva por Cristo, ela dedicou a sua vida a Cristo. E Deus a honrou. Ela recebeu aquela promessa, né, que é de alcançar, que está registrada no livro sagrado, lá em Marcos 10, que diz assim: Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Ela teve essa promessa, ela creu nessa promessa, mas ela teve um outro privilégio. Quem pode me dizer, pode falar se você souber, qual foi o privilégio que Maria Madalena teve, que nenhum daqueles discípulos teve? Ninguém teve. Foi a primeira que viu a Jesus ressurreto. Ela estava ali, do lado. Cadê meu mestre? E aí Jesus fala com ela, vai lá e anuncia que eu ressuscitei. Que privilégio, irmãos. Eu fui até o fim com o meu Senhor, Ele morreu na cruz, eu estava ali, mas eu fui o primeiro a vê-lo vivo, dizendo para mim que eu devo anunciar a minha ressurreição. Deus nos dá algumas condições. Não é fácil ser salvo. Não é assim, não é de graça. Teve primeiro um sacrifício terrível de Jesus, uma morte terrível. Imagina você ser comparado ao pior dos bandidos, porque a morte na cruz é para o pior dos bandidos. Pensem aí num Marcola da vida aí, num Escadinha. Se tivesse que morrer, eles teriam na morte de cruz para eles, e Jesus estava lá no meio. Imagina isso. E ela foi lá, e ela foi honrada pelo Senhor, ela foi a primeira, ela teve o privilégio. Está registrado em Mateus 28, versículo 1. Foi a primeira na tumba, foi a primeira que viu, que saiu anunciando que ele tinha ressuscitado. Jesus deu essa incumbência para ela. Jesus designou, ela vai lá e avisa que eu estou vivo para a glória de Deus. E ela anunciou. Veja o privilégio, irmãos. Como escolhido de Deus, Deus quer te usar de forma plena, com poder e autoridade. Basta você querer e se dispor. Não é só achar que Deus vai te usar, você sentado aí no banco. Se você disser, eis-me aqui, Senhor, como disse o profeta Isaías, envia-me a mim, Deus vai te usar. Independente do seu passado pregresso, Ele vai te usar. Tem um jargão que fala que Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Maria Madalena tinha capacidade alguma? Ela era taxada, né? Não se sabe, talvez a profissão dela talvez fosse aquela profissão que a gente citou para outra. O certo é que ela tinha demônios demais. Que capacidade ela tinha? Mas Deus capacitou Jesus. Ela foi até o fim e anunciou Jesus. Aquele que diz sim ao chamado de Deus, Deus capacita, Deus supre, Deus respalda, Deus envia. Não tenha medo do amanhã, meu irmão. Confia em Deus. O Senhor te chama hoje como escolhido para fazer parte da grande comissão daqueles que levam o Evangelho de Cristo. Chega de estar na igreja apenas ouvindo a palavra, recebendo as bênçãos e não fazendo nada para o Senhor. Todo mundo quer a bênção de Deus, mas o abençoador fica em segundo plano. Você tem que levar a bênção, distribuir, receber de graça você dá também. Muitos bebem abundantemente da água da vida, que é Cristo, e não oferecem um gole sequer às pessoas que estão morrendo de sede à sua volta. Você foi chamado ou chamada. Você não foi só para ser diferente, mas para fazer a diferença. O mundo vai te olhar de forma diferente, claro que vai. A glória de Jesus vai resplandecer na sua vida, claro que vai. Você é outra criatura. Saiu o fardo do pecado, entrou o jugo de Jesus, entrou o fardo de Jesus que é leve. O mundo vai te ver diferente, mas não importa só isso, não é só para isso. Você tem que fazer a diferença. Como escolhido, Deus quer te usar. Deixe
Ele te usar e queira ser usado por Ele. Que Deus abençoe a todos.